constar também de uma ação de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Tralho. Valeu, Fernanda, muito obrigado. A gente volta a se falar. Tenho o prazer de receber aqui no nosso telão a Ana Flor, o Fernando Gabeira, o Gerson Camarote. Daqui a pouco a Natuzaneri está ao vivo aqui comigo no estúdio. Bem-vindos, bom fim de tarde. Camarote, vamos lá. Apesar desse retorno, né, imediato, portanto, amanhã ele já reassume o governo do DF, as investigações vão continuar correndo contra o Ibanez e, de repente, lá na frente ele pode até ser afastado novamente, a depender do resultado. Minha pergunta a você é, o que esperar dessa volta dele? Ele volta muito menor do que saiu. O que ele vai fazer para tentar recuperar espaço dentro do governo do DF? Enfim, quem é Ibanez Rocha hoje? Boa, Tralha. Boa noite a você, ao Gabeira, a Ana e a você, assinante. O Tralha, eu estava conversando, inclusive, com políticos aqui do Distrito Federal e interlocutores aqui da cena do Distrito Federal. A avaliação é que ele volta menor. Ele volta com um poder reduzido, esvaziado. Ele volta, de fato, sobre a mira da justiça, porque ele tem a permissão para voltar ao cargo. Mas isso não significa que a investigação não vai continuar e que ele esteja numa situação confortável nessa investigação, porque as evidências são grandes. O que a gente, em relação a ele, a omissão foi total. Veja, um dado momento, até quando a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, questiona naquele dia da tentativa de golpe de Estado o Ibanez e avisa o que está acontecendo, ele simplesmente repassa o contato do secretário interino. Ou seja, era para o governador estar assumindo tudo, repassando para presidente de um poder. Então, a situação do Ibanez é muito ruim do ponto de vista dessa investigação. No Supremo Tribunal Federal é péssima, porque ele teve um alerta de que, olha, como é que você vai colocar o Anderson Torres no comando da Secretaria de Segurança Pública, quando foi o Anderson Torres que deixou aqui a verdadeira, naquele dia da diplomação do Lula, acontecer tudo e mais alguma coisa na própria Polícia Federal. Na própria Polícia Federal. Quando você teve aqueles golpistas atacando a sede da Polícia Federal, aqui em Brasília. E ele com um comportamento burocrático. Aquilo inspirava todo tipo de desconfiança, seja no futuro governo, no executivo que assumiria, seja no Congresso Nacional, seja no Judiciário. Ibanez lavou as mãos. A situação dele não é fácil. E é por isso que ele volta pequenininho no cargo. Agora, o que é que embasa essa decisão, que foi, inclusive, tem ali o aval do Ministério Público Federal? O fato do Ibanez não ter obstruído. Ele, inclusive, entregou, diferente do Anderson Torres, que está preso, ele entregou o celular, mostrou todas as mensagens, ou seja, ele entendeu que se tivesse qualquer tipo de dificuldade, a situação dele continuaria, só pioraria. Então, ele entendeu a situação dele. E por isso, por não ter obstruído, ele está voltando. Não significa que ele esteja numa situação confortável politicamente e especialmente do ponto de vista jurídico. Ana Flor, o Camarote tocou no nome do Anderson Torres. A gente sabe que é outro personagem extremamente importante nessa questão delicadíssima dos atos golpistas, né? Anderson Torres, que está preso e que amanhã deve ser ouvido pelo TSE. O que esperar desse depoimento, Ana Flor? O silêncio dele ou algo revelador? Pois é, Tralli. Bom, em primeiro lugar, bom início de noite para você, Gabeira, Camarote, todo mundo que está ao vivo com a gente aqui na Globo News. Eu diria que talvez nada bombástico, mas também o silêncio ele tem sido aconselhado a evitar, porque agora ele fala ao Tribunal Superior Eleitoral e ele sabe, por exemplo,
exemplo, que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, que determinou a oitiva dele, são sempre bastante duras e ele pode sim colaborar. Ele está sendo ouvido sobre aquele caso das falas de Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral, e Anderson Torres teve participação, ele próprio colaborou com esse questionamento do pleito de 2022, do ano passado, pleito em que Jair Bolsonaro não foi reeleito, e inclusive seguiu questionando mesmo depois do final da eleição. Então, Anderson Torres está nessa situação delicada, preso há 2 meses já. Ele tem conseguido evitar uma série de depoimentos, por exemplo, essa CPI sobre os atos antidemocráticos. Ele tem conseguido adiar isso, ele ficou em silêncio em depoimentos anteriores, mas ele sabe que isso só o complica. O que explica muitas vezes o próprio silêncio de Anderson Torres? O fato de que ele pode implicar outras pessoas, o próprio ex-presidente Bolsonaro, também, de certa maneira, Ibanez Rocha, outras pessoas que eram parte do governo Bolsonaro também. Isso tudo é um jogo que vai sendo jogado até pela sua defesa, por ele próprio, porque ele está pensando na sobrevivência dele. Mas tudo está interligado, porque Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, teve a sua nomeação como secretário de Justiça do Distrito Federal, bancada por Ibanez Rocha. Ibanez acaba afastado também nessa esteira, por conta do que aconteceu no final do ano passado, uma tentativa de bomba. Imagina, no aeroporto de Brasília havia esse planejamento, também aquela destruição, aqueles atos vândalos em Brasília em dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula também. Isso acaba sendo atribuído a Ibanez, mas claro, a Anderson Torres, que era ministro da Justiça. Então, são 2 histórias que estão muito complicadas neste momento, mas eu diria que Anderson Torres ainda tem muito o que fazer para conseguir ter um relaxamento da sua prisão. Isso passa também pelo que ele puder vir a declarar no Tribunal Superior Eleitoral. Está sendo aconselhado a falar sim, porque a situação dele está só se complicando. Lembrando, né, Trali, ele é um policial federal e gostaria de poder voltar, claro, ao cargo. Delegado federal, né, Ana Flor, que ocupou aí cargo de ministro da Justiça, quer dizer, já esteve no topo da administração federal. Bom, Ana, a gente falou de Anderson Torres, falamos de Ibanez Rocha com o Camarote e, Gabeira, vamos falar do general Augusto Heleno, porque a CPI, né, da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou a convocação do general. E aí, Gabeira, ele comparece? Ele vai buscar alguma medida judicial para não ir? Ele vai buscar algo para permanecer em silêncio? O fato de um general do Exército ser convocado para depor numa CPI já é um constrangimento para ele, Gabeira? Peretrani, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Camarote. É uma pergunta difícil para mim prever o comportamento do general Heleno. Eu o conheci no Haiti e depois juntos na Amazônia fizemos uma visita aos Yanomamis, mas o meu conhecimento dele é muito precário para prever o comportamento que ele vai ter nessa circunstância. O que eu acho é que o depoimento dele tem um interesse porque o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, teve um papel de destaque nesses acontecimentos no 8 de janeiro. Eu diria que teve um papel de destaque negativo. Tá? Os oficiais do GSI, alguns oficiais do GSI, se recusaram um pouco a fazer a repressão necessária. E paira sobre eles também uma dúvida sobre quem deixou a porta aberta do Palácio do Planalto para que os invasores entrassem. Evidentemente que essa estrutura deixada pelo general Heleno ainda não tinha sido renovada, ainda não tinha sido alterada pelo general que o substitui. Pode ser que as indagações sejam indagações nesse sentido.
durante muito tempo ele esteve sob o general Heleno, no momento em que aconteceram as invasões, havia apenas 8 dias do novo governo. Então é possível dizer que tanto o GSI como a BIM eram estruturas deixadas pelo general Heleno, embora nominalmente ele não fosse mais o responsável por essas estruturas. Então é importante saber até que ponto essas estruturas se comportaram de uma forma adequada e até que ponto ele teria participado disso. Eu não sei exatamente como as coisas vão acontecer nessa CPI. O interessante era saber de onde partiu também esse requerimento, porque existe um grande esforço